Capítulo 317 Sondando. Nili olhou para Gubei e perguntou, como foi a sua compreensão? Na vida anterior de Nili, Gubei tinha vindo a cultivar o caminho de intenções da espada, de modo que seus entendimentos no sentido de esgrima tinham atingido um nível extremamente elevado. A razão pela qual Nili lembrou a Gubei para compreender cuidadosamente a palavra espada, foi porque ele esperava que Gubei fosse capaz de beneficiar-se dela. Sentia a majestosa intenção da espada. No entanto, foi muito profunda e eu não poderia compreender tudo completamente neste pouco tempo. O rosto de Gubei estava vermelho de vergonha. Era normal para Gubei ser incapaz de compreendê-la totalmente. A intenção contida nessa palavra não era algo que poderia ser compreendida em apenas 1 ou 2 dias. Além disso, todos teriam diferentes compreensões da mesma. Portanto, Nili tinha uma ideia do que Gubei, que se destacou na intenção espada, podia compreender a partir dela. Vou escrever-lhe outra quando voltarmos. Nili sorriu. Nili, obrigado. Disse Gubei em tom sério. As palavras de Nili tinham sido vendidas por 150.000 pedras espirituais, um preço surpreendente. Gubei tinha se beneficiado bastante com Nili e ele era alguém que sempre reembolsava os outros. O nome de Nili tinha sido para sempre gravado em seu coração. Nós somos irmãos. O que há para ser tão educado sobre isso? Nili sorriu. Long Yuan assistiu Nili e Gubei conversando. Houve várias vezes em que ela quis intervir, mas ela acabou segurando suas palavras. Quais as qualificações dela para pedir uma palavra a Nili? Uma única palavra de Nili tinha sido vendida por 150.000 pedras espirituais, ela poderia pagar essa quantia. Se ela queria uma palavra de Nili, o que poderia dar em troca? Seu relacionamento com ele não era tão próximo, não tanto como estava entre ele e Gubei. N/QC. No entanto, o desejo pela palavra dentro de seu coração tornou-se cada vez mais intenso. Essa intensa curiosidade era como formigas mordendo o seu coração. Para uma pessoa obcecada pelo Dao marcial como ela, era simplesmente difícil demais de suportar. Antes, quando Nili exibiu a palavra em frente da multidão, Gubei tinha compreendido alguma coisa, mas ela não conseguia entender nada. Para alguém como Long Yuan, que estava ansiosa para ser mais forte, aquilo era muito deprimente. Sua aptidão era tão ruim assim. Apenas o que estava escondido dentro da palavra de Nili. No final, Long Yuan conseguiu reunir sua coragem e disse a Nili: Nili, pode me deixar dar uma olhada em sua palavra. Nili não podia deixar de lado o ânimo e o leve sorriso em seu coração. Long Yuan tinha finalmente dito em voz alta. Na verdade, com a personalidade de Long Yuan, era impossível para ela não estar curiosa sobre essa palavra. Mas nesse momento, ela ainda não estava pronta, portanto, ele só deu a Long Yuan um olhar e calmamente disse: você ainda é incapaz de compreender essa palavra, vamos falar sobre isso no futuro. Com as palavras de Nili, o rosto de Long Yuan ficou vermelho. Além de Nili, ninguém da sua idade poderia dizer isso a ela, desde que ela iria dar-lhes uma surra completa. No entanto, quando Nili disse a ela que não era possível, ela não tinha raiva, apenas tristeza em seu coração. Isso porque Nili tinha as qualificações para dizer isso. Long Yuan virou a cabeça com raiva. Embora ela não estivesse convencida sobre o que Nili tinha dito a ela, ela não podia fazer nada sobre isso.
Xiaoninger olhou para Long Yuan, e desviou o olhar para Nili, e levemente sorriu. Normalmente, Nili parece ser indiferente, mas ele tratava seus amigos muito bem. Sob este tipo de situação, era absolutamente normal para muitas meninas se apaixonarem por ele. Ela suspirou de leve no seu coração enquanto se perguntava que tipo de posição ela tinha no coração de Nili. Os corações de ambas as meninas estavam emaranhados, mas ninguém mais sabia sobre isso. Murongil e Yixuan fingiram não perceber Nili quando eles mudaram seu olhar para outra direção. Sentar junto de Nili era simplesmente vergonhoso demais para eles. No entanto, eles não poderiam simplesmente se levantar e sair. Se eles fizessem isso, eles seriam menosprezados pelos outros. Portanto, mesmo que se sentirem deprimidos, eles permaneceram ali. Li Xingyun deu a Nili um polegar para cima. Em toda a seita Penas Divinas, você é a única pessoa que eu admiro. Nili sorriu e disse, irmão Li está me elogiando demais. Cada gênio da seita Penas Divinas dentro da câmara lateral dirigiu a sua atenção sobre Nili com um único pensamento levantando-se dentro de seus corações. Gubei e Li Xingyun realmente tinham previsto, uma vez que eles construíram um bom relacionamento com Nili de antemão. Como diz o ditado, o pavilhão mais próximo à água, goza de luar em primeiro lugar sobrescrito uma. Graças à relação de Gubei e de Li Xingyun com Nili, deveria ser fácil para aqueles dois obter uma palavra dele. Muitos deles estavam se perguntando como eles poderiam chegar perto de Nili. Mesmo se eles não fossem capazes de fazer amizade com ele, contanto que eles pudessem obter uma de suas palavras, eles já teriam lucrado. Afinal, Nili era um discípulo da seita Penas Divinas, portanto, eles tinham muito tempo. Não foram apenas os discípulos da seita Penas Divinas, mesmo os discípulos das outras duas seitas tinham pensamentos semelhantes. Qin Yui ficou na frente, franzindo os lábios e sorriu. Eu nunca pensei que a intenção do Dao do irmão mais novo Nili teria atingido tal nível. No início, eu o julguei erroneamente. É uma pena que eu tenha o raciocínio lento e não consegui compreender qualquer sentido profundo da sua palavra. Qin Yui aliviou o embaraço um pouco quando ela continuou, se não fosse pelo fato do irmão mais novo Nili vender a palavra por 150.000 pedras espirituais, mesmo eu não seria capaz de me segurar e solicitar uma para satisfazer a curiosidade dentro do meu coração. No entanto, o irmão mais novo Nili já disse antes que a profunda intenção dentro dessa palavra é para aqueles destinados a ela. Parece que eu não sou uma daquelas destinadas. Por causa disto, o nome de Nili tocou completamente ao longo dos três principais segmentos. Ao ouvir o que Qin Yui disse, Nili transmitiu a voz para Xiaoninger. Antes de retornar à seita Nota Celestial, eu vou escrever algumas para você também. Quando você voltar à seita Nota Celestial, você pode vendê-las se desejar. Caso contrário, você pode presentear para as pessoas que são dignas delas. Ok. Xiaoninger assentiu. Ela era uma pessoa inteligente e entendeu o que Nili estava pensando em suas ações. Desde que era o caso, ela decidiu ser sua mão amiga. Se ela pudesse fazer um lugar para si dentro da seita Nota Celestial, ela com certeza seria capaz de ajudar Nili. Eu nunca imaginei que haveria um gênio tão talentoso na seita Penas Divinas. Pergunto-me se eu ainda seria capaz de conhecer o irmão mais novo Nili no mundo exterior. Qin Yui levemente sorriu enquanto dava a Nili um olhar cheio de interesse. Com as palavras de Qin Yui, a mente de Nili derivou longe.
O mundo exterior era naturalmente algo em que ele tinha que entrar em contato com os discípulos de várias seitas que iriam lutar uns com os outros. Se eles pudessem se destacar, eles seriam capazes de montar sua própria força. Nesse momento, só então ele seria capaz de se qualificar para lutar pelo poder e posição dentro da seita apenas divinas. As palavras de Qin Yui deviam ser para tentar sondá-lo. Discípulos das três principais seitas, incluindo Long Qiamin, dirigiram seus olhares a Nili enquanto esperavam sua resposta. Nili levemente sorriu. Muito obrigado pela preocupação da irmã mais velha Qin Yui. Por enquanto eu ainda não tenho planos para sair para o mundo exterior. Ao ouvir as palavras de Nili, todos ficaram um pouco aliviados. Se Nili se dirigisse para o mundo exterior, ele se tornaria um adversário formidável para muitos daqueles que se reuniram na Câmara. Havia também algumas pessoas que tinham notado a maneira que Nili havia colocado suas palavras. Não ter quaisquer planos para o momento, não significa que ele não teria qualquer plano no futuro. Nili foi bastante preciso com as suas palavras e não ficou em um beco sem saída. A voz de Yang soou: se o irmão mais novo Nili for para o mundo exterior, os discípulos de minha seita Chama Celeste não iriam tornar as coisas difíceis para você. Se há algo que eu possa ajudar, não hesite em olhar para mim. N/R, ele quer dizer que na pauleira é só gritar Shao Shuai. Suas palavras deixaram todos atordoados ligeiramente. A seita Chama Celeste não tornaria as coisas difíceis para Nili. O peso destas palavras eram extremamente pesadas. Além disso, Yang realmente disse que ele estava disposto a ajudar Nili. Teria Yang tentado tirar vantagem desta oportunidade para levantar outra força. Os olhos de Long Qiamin se estreitaram levemente. Ele não sabia como ele tinha ofendido Yang, mas podia vagamente sentir um traço de inimizade dele. Não podia ser que Yang estava tentando dirigir isto a ele, certo? Long Qiamin olhou para Nili. Se Nili realmente tinha qualquer pensamento de disputar o poder, então ele definitivamente não permitiria que ele crescesse. Nili levemente sorriu: então eu tenho que agradecer ao irmão mais velho Yang por isso. Eu já disse antes que eu não tenho quaisquer planos para o mundo exterior, no momento. Com as palavras de Nili, um peso foi tirado de coração de Long Qiamin. Parecia que Nili ainda era um pouco inteligente. O tema parecia ter ido um pouco longe demais, como aqueles dentro da câmara lateral podiam sentir a atmosfera peculiar. Qin Yui varreu seu olhar sobre a multidão enquanto ela riu: quem ainda quer demonstrar suas habilidades neste segmento? Com as palavras de Qin Yui, todos sorriram amargamente. Apenas uma pessoa excepcional como Nili se atreveria a tentar pôr o pé para fora após Yang e os outros dois. O resto deles não ousaria fazer algo parecido com isso. Após a demonstração de Nili, quem mais se atreve a ir lá? Após uma longa pausa sem resposta, Qin Yui sorriu: parece que não haverá qualquer outra pessoa então. O segmento de hoje de Dao vai acabar aqui. Muito obrigado por participar deste encontro e espero que todos possam participar do banquete hoje à noite também. O encontro finalmente acabou e todos se dispersaram. Nili baixou a cabeça quando ele disse para Xiaoninger: vamos ir para minha casa em primeiro lugar. No caso do banquete à noite, ele não estava realmente interessado em participar. No momento em que ele aparecesse, interações sociais seriam inevitáveis. Ok.
O rosto de Xiaoninger ficou ligeiramente vermelho quando ela balançou a cabeça. Depois que ela recordou a sua incompreensão de mais cedo, ela se sentiu um pouco embaraçada novamente. Gu Bei, Lu Piao e os outros também se levantaram, se preparando para sair juntamente com Nili. Irmão Nili, eu vou me despedir primeiro. Li Xingyun segurou um pouco as mãos em um cumprimento a Nili quando ele continuou: se tiver qualquer notícia do irmão Nili, me notifique a qualquer momento. Quanto às 100.000 pedras espirituais, vou mandar alguém para entregá-lo. Bem, se houver alguma notícia do meu lado, eu definitivamente vou informar o irmão Li. Nili balançou a cabeça quando ele entendeu que Li Xingyun estava falando do espírito demoníaco com linhagem do dragão e taxa de crescimento nível Deus. No entanto, obter o espírito demoníaco de Li Xingyun era secundário, primeiro ele tinha que conseguir um para Ninger, é claro. Com todos na câmara lateral se dispersando, eles continuaram a discutir com entusiasmo os acontecimentos de hoje. As ações de Nili eram como um cavalo negro que tinha os carregado e saído, atraindo a atenção infinita. Não importa o que, o nome de Nili ficou sendo conhecido dentro das 3 principais seitas. Apenas Yang Mingyu e Wuxuang podia sentir a intenção Dao escondido dentro da espada de Nili. Mas Long Qiamin foi incapaz de senti-lo. Isso fez com que todos ficassem extremamente curiosos. Yang olhou para Nili, que estava entre a multidão a uma distância muito longa. Ele retratou o olhar e suspirou: é uma pena que tal pessoa não está em nossa seita chama celeste e só poderá ter o seu talento negligenciado na seita penas divinas. Se ele estivesse na minha seita chama celeste, ele definitivamente se tornaria um dos nossos pilares poderosos. Gabriele, como a inocência é uma coisa bonita de se ver, né? Gaudemus, que doçura! Irmão mais velho Yang não está preocupado que ele iria roubar sua posição. Vários discípulos da seita chama celeste perguntaram a ele: o que há para mim, Yang temer? Se houver alguém cujo talento seja acima do meu e possa levar a seita chama celeste em direção à glória, então, mesmo se eu tivesse que desistir da minha posição como o Santo Filho, por que não o faria? Yang levemente disse com o seu olhar se desviando para a distância.